Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um papo aqui no canal da Consultoria Digital. Estamos começando mais um episódio do CDcast e hoje iremos falar sobre como dominar a produção de conteúdo para a internet. Para falar sobre esse tópico, eu estou aqui com a Ana Carolina Fernandes, que ela é formada em letras, pós-graduada em revisão de texto, trabalha com conteúdo para SEO desde 2019, entrou aqui na Consultoria Digital como revisora de conteúdo e hoje ela conquistou aí o cargo de líder do setor de conteúdo. Bem-vinda, Ana. Obrigado aí pelo seu tempo para te bater esse papo. Eu já quero começar aqui lançando uma pergunta para você. Como é que você entrou nesse universo aí do conteúdo? Olá, Daniel. Olá, pessoal. Bom, primeiro eu quero agradecer aí o espaço aqui no canal, porque agora eu estou aqui, mas muitas vezes, e claro que até hoje, eu venho ao seu canal para estudar sobre SEO. Até já falando desse começo da minha vida aí no conteúdo, eu comecei com a consultoria, porque eu estudei letras, né, como você já mencionou. Então eu era professora, eu estava totalmente voltada para essa vida. Só que ainda na faculdade eu fiz um freela aqui para CD de revisão de texto, que também era uma área que eu atuava bastante. E comecei a descobrir ali o conteúdo para SEO. Comecei a ver que pessoas faziam revisão de conteúdo, né, para a internet. Então descobri um pouco já desse mundo do marketing digital para professores não, né, para profissionais da língua ali, que é um meio bem nebuloso para quem estuda letras, por exemplo. Muitas pessoas não sabem desse caminho. Então, como freelancer, eu comecei a descobrir, comecei a estudar aqui no seu canal muita coisa sobre esse eu aprendi com você. E aí, depois desse tempo como freela, eu entrei para a CD, né, como revisora, para equipe mesmo. Fiquei alguns anos e depois acabei aí conquistando o cargo de líder. Então, eu atuei bastante tempo como revisora. Isso foi bem importante, porque nesse período eu tive que estudar muito sobre SEO, muito sobre conteúdo no geral, né, para a internet, porque não adiantava só fazer uma revisão gramatical, não era esse o objetivo do serviço ali da consultoria, até mais para frente a gente vai falar sobre isso. E então foi quando eu descobri o mundo do conteúdo e me apaixonei bastante e fui avançando ali, saindo um pouco só da área de revisão, indo para a área de SEO um pouco mais ampla, do marketing de conteúdo. E aí, quando eu virei líder, aí as coisas se expandiram mais ainda, né? Porque aí eu tive que ir para gestão, eu tive que ir para todas as áreas que me exigiram. Aprender um pouquinho mais sobre pessoas e tudo Sobre mais. pessoas, principalmente sobre pessoas. Se bem que sendo professora a gente aprende um pouquinho ali a lidar com as pessoas, né? Pessoas pequenas, mas a gente aprende. Mas é bem diferente, né? Sim, Lidar com o mundo de empresa, né? É outro lado. formação de profissionais, dar direcionamento, Treinamentos, feedback. feedbacks, corrigir quando necessário, né? Porque o feedback pode ser bom, pode ser ruim, mas orientar bastante, tanto tecnicamente quanto de desenvolvimento pessoal das pessoas, né? A gente sabe que a gente lida com gente de todo tipo. E aprender também a lidar com cada um, como falar com um, como falar com o outro, o que eu preciso melhorar em um, o que eu preciso melhorar no outro, o que eu preciso melhorar em mim para também ajudá-los. Então, foi um caminho de muito estudo mesmo, porque eu vim de uma área em que nada disso, eu não tinha ideia do que era SEO na minha vida, nada, eu não, eu achava, sei lá, que os tópicos que apareciam ali no Google eram totalmente aleatórios. Eu não fazia ideia que tinha como influenciar aquilo ali. E eu realmente me descobri quando eu comecei a trabalhar com revisão de conteúdo. Não, fantástico. E aí, até um ponto que você falou, né, pegando o gancho, você falou que tem que pegar ali, entender como lidar com as pessoas, etc. Mas, né, acho que o que mais você vai lidar no dia a dia são novos clientes que vão chegando mês após mês, e cada cliente eu imagino que são desafios distintos. Mas, quando você já está aí há muito tempo aqui trabalhando com a gente, quando você olha assim no macro, quais são as principais dores ou problemas, dificuldades que os clientes chegam e que o conteúdo colabora para resolver? O que você já conseguiu mapear nesses anos aí de trabalho? Para o conteúdo para SEO, né, aqui na agência a gente tem um problema que é o cliente chegar.
contratando o serviço sem entender muito bem, às vezes, o que é o serviço, né? Ele entende ali o que ele quer alcançar com SEO, mas ele não entende como que a gente vai proporcionar isso e os resultados. Por exemplo, na parte de conteúdo, é muito comum o cliente achar que o blog vai ser um catálogo, que a gente vai ficar falando de todos os produtos, né, para que quando a pessoa procure aquele produto ou serviço dele, ele tenha ali uma explicação do que é, como faz, como usa, alguma coisa assim, uma divulgação do produto ou do serviço. Então, o primeiro ponto, eu acho que é passar para o cliente o valor do trabalho, né, e o conteúdo pior ainda às vezes, porque tem essa dificuldade do cliente entender o objetivo, né, ele acha que tem cliente que acha que o blog nem é necessário, né? Muitos chegam na consultoria sem blog. Sim. Então, já é o primeiro ponto, convencer o cliente ali de que aquilo é muito importante e que vai trazer resultado. E acho que depois a confiança. Porque o conteúdo, tanto para o blog quanto uma página do site em que a gente vai atuar, a gente vai mexer ali, você está alterando uma coisa que vai ficar exposta no site do cliente. Né? A gente está publicando uma coisa que vai ficar registrada no site do cliente, que muitas vezes está falando do serviço do cliente. E o cliente não vem com confiança no profissional que vai escrever. Né? Ele fica, mas alguém vai escrever sobre a minha empresa? Essa pessoa nem é da minha empresa ou nem sabe o que a gente faz. Então, eu acho que o primeiro ponto é conquistar essa confiança e mostrar o valor do nosso serviço para que ele abra as portas para a gente e dê um pouco de credibilidade. Porque é muito importante, né, Daniel? Um ponto aí, né, desse aspecto é que os clientes muitas vezes entram achando, não, mas eu já faço o conteúdo. Eu consigo produzir aqui, eu tenho uma equipe aqui interna. Aí a gente entra no blog e tem um post em 2021, em 2023, em 2024. E isso não vai gerar resultado, né? E às vezes também um conteúdo que não é voltado para o SEO. E aí, né, conteúdo para a internet, a gente fala de diferentes conteúdos, a gente, né, pode falar de social media, a gente pode falar de conteúdo para inbound, mas pensando no SEO, a gente tem que abranger outras coisas, né? Não é só o texto pelo texto. Já tiveram clientes aqui na CD que chegaram querendo um TCC, por exemplo, no blog dele. E aí a gente tem que explicar que tem a parte técnica, a gente tem que explicar que os nossos redatores, eles são preparados tanto para a parte técnica quanto para falar do nicho do cliente e ganhar essa confiança para que ele permita que a gente escreva ali sobre a empresa dele e também trazer o cliente para o nosso lado, porque tem nichos muito específicos, né? A gente, não vou negar que às vezes é muito difícil produzir conteúdo para alguns clientes, são áreas, às vezes, extremamente técnicas. Não sei nem se, às vezes, existe um profissional tão técnico, né, que possa escrever sobre aquilo, se não for, por exemplo, um engenheiro de alguma coisa. E o engenheiro, ele pode saber muito bem a técnica, mas ele não vai saber escrever aquele conteúdo. Então, a gente gosta de trazer o cliente para o nosso lado, para que ele também contribua com a parte técnica. Então, ele ensine a gente sobre o serviço dele e ali a confiança vai crescendo, né? Mas é um desafio bem grande. Muitos clientes chegam querendo, até na CD a gente tem um processo em que o cliente escreve, né? Eles podem fazer esse tipo de contratação, mas aí a gente já entra num outro ponto que aí também são dores que eles não conseguem resolver com esse tipo de serviço, por exemplo, que é a mão de obra. Às vezes ali dentro da empresa ele acha que ele tem alguém para escrever, só que esse alguém é, por exemplo, o técnico dele. O técnico dele não vai parar o serviço para escrever o nosso conteúdo. E aí a gente não consegue frequência, a gente não consegue volume de produção. O texto chega para a gente e aí nossa equipe tem que passar pelo texto porque não está adequado. Então, são várias nuances que a gente vai ensinando para o cliente também vai ensinando para a gente o que ele tem para conseguir aí uma produção de qualidade. Sim. Que confiança precisa de tempo, né? Ninguém sai confiando 100% ali. Sim. O seu site, que vamos dizer, a sua casinha na internet, né? Ninguém dá a chave assim pra gente do nada, mas conforme vai passando o tempo, quanto mais tempo passa, a gente vê que as coisas fluem cada vez melhores, as coisas vão indo cada vez mais fluídas, e às vezes, né, alguns clientes chegam no ponto que entra até no piloto automático, né? O que a gente Sim. faz tá aprovado. Esse é o momento que a gente entende, nossa, deu certo.
A gente conseguiu, a gente entendeu o cliente confia no nosso trabalho, que é muito importante, e dá ali a carta branca para a gente seguir com a produção de conteúdo. Isso gera resultado. Porque também temos um problema de, tá bom, o cliente confiou, a gente escreve, a gente produz conteúdo, manda para eles e eles aprovam, né? Tá entrando um pouquinho já nos processos da consultoria. Todos os nossos conteúdos passam pelo cliente, pelo menos no início do projeto. E só que o cliente também não tem tempo. Ou porque ele não tem uma equipe interna, ou porque ele é centralizador e ele centraliza essa aprovação, que, por exemplo, poderia às vezes ser feito por uma outra pessoa interna ali do time de marketing deles, ou até por um especialista ali. Você 2 vezes na semana você vai aprovar o conteúdo da consultoria digital, né? Mas eles não conseguem. E aí fica aquele conteúdo lá parado e a gente não consegue avançar com os resultados para o SEO, né? Sim. E aí, pensando, né, nesse processo, até a gente chegar nesse ápice do cliente da carta branca pra gente. Conta um pouquinho para quem está escutando a gente, quais são as medidas que a gente toma para garantir a qualidade do conteúdo? Porque assim, vamos lá, né? Até contando um pouquinho dos bastidores aqui da consultoria digital. Por que que, com o passar dos anos, a gente criou ali a vaga, abriu a função de revisão? Porque no passado muito distante, quando a gente abriu a agência, que eram bem poucas pessoas, o conteúdo, muitas das vezes, né, era produzido ou só pelo redator já enviado direto para o cliente, ou até no comecinho, teve algumas vezes que o próprio analista pegou, escreveu um parágrafo que precisava complementar alguma coisa, passar para o cliente, e a gente viu que o analista de SEO ou o próprio redator, às vezes ele ficava com aquela leitura viciada e algumas coisinhas ali acabavam passando no texto, o que não pegava bem com os clientes. A gente recebia lá o feedback que, pô, tá escrito errado isso, pô, tem um errinho aqui e ali de conjugação de qualquer coisa, faltou uma vírgula, etc. E a gente viu que para manter o cliente dentro de casa, a gente precisava entregar mais qualidade. E para entregar a qualidade, foi onde a gente começou com a parte de revisão e foi onde a Ana entrou. Mas, Ana, qual que é a importância? O que o revisor faz para garantir essa qualidade? Tá. Isso que você falou é bem importante, Daniel, da questão linguística, né? E eu, como uma profissional de letras, falando disso, parece até um pouco puxando para o meu lado, mas eu acho importante. Aqui na consultoria, né, nossa equipe ela é formada de redatores, né? Ela é formada por pessoas de diferentes formações acadêmicas. Isso não é um problema. O importante é que sejam pessoas que tenham uma consciência sobre a língua, que saibam escrever bem, que saibam escrever sobre diversos assuntos, porque não adianta achar que a gente vai ter um especialista em direito, um em marketing, um em engenharia, que a gente tem bastante cliente, né, dessa área. Não tem como, né? Senão a gente teria que ter uma equipe aí, sei lá, de muitas pessoas. Então, claro que a gente faz, e aí falando já nesse processo de qualidade. Primeira coisa aqui na consultoria, quando entra um cliente, é pensar em quem a gente vai colocar para escrever para aquele cliente, né? E nesse ponto eu considero a formação do redator, se ele tem afinidade com aquele nicho, porque é normal, todos nós temos mais afinidades com alguns assuntos do que outros. Então, às vezes, a pessoa tem muita dificuldade em escrever para tecnologia, mas ela é muito boa em marketing, né? Então, eu faço essa análise para escolher o redator, e quando o redator recebe o projeto, aí ele tem que estudar muito bem o cliente, entender, né, o que o cliente faz, o serviço, isso é o básico. E aí, entrando no que você falou da revisão, a gente já teve mais, mas hoje a gente tem muito, desculpa, a gente hoje tem pouco, mas já tivemos mais problemas relacionados à qualidade do conteúdo justamente pela falta da revisão, né? E o que a gente fala de revisão? Claro, é uma revisão gramatical, como você falou. É importante que o conteúdo esteja bem escrito, com a língua portuguesa, né, adequada. Não estou falando aqui de um Machado de Assis escrevendo, mas que seja também direcionado ao público. Isso também é uma consciência sobre a língua, né? Quando o redator vai escrever para um cliente, pode ser que ele tenha que ser mais formal. Quando ele vai escrever para outro, pode ser que ele tenha que ser bem menos formal. Então, isso é importante e o revisor atua nessa verificação também, né? Como o revisor, ele é uma pessoa formada em letras, ele consegue pegar o texto, olhar aquele texto e falar, nossa, eu acho que ele não está adequado
esse público-alvo. Quem vai ler isso aqui, eu acho que não precisa desse tipo de linguagem, né? Então, o revisor já começa fazendo essa análise, e se preciso pedindo ajuste ali para o redator, geralmente no começo do projeto que rola esse alinhamento, depois o redator já super se alinha e vai entendendo ali o tom de voz, a persona do cliente. E aí, claro, o revisor verifica a questão gramatical e ortográfica do texto, mas também faz uma revisão de SEO, né? Então, na CD a gente tem uma pauta que guia o nosso redator com alguns requisitos ali técnicos do SEO, que isso vem do analista de SEO. Então, cada um, né, tem a sua função aqui dentro, é tudo muito bem dividido, como o Daniel falou. Hoje em dia não é mais o analista de SEO que escreve o conteúdo, o analista pede o conteúdo e a gente obedece ali o que eles pediram em relação a SEO. Então, o revisor, ele também faz essa conferência. Ele verifica se a palavra-chave foi usada, ele verifica se os links estão corretos, porque isso são coisas que, quando o conteúdo é publicado, afeta a experiência, né? Se você clicar num link que não está abrindo, ou se você clicar e tem um link de outro cliente, isso já aconteceu, né? A gente, às vezes, está trabalhando com muitas abas abertas, o redator está ali com um monte de coisa, ele coloca um link, às vezes, até de um documento pessoal, alguma coisa ali no conteúdo. Então, o revisor é muito importante para fazer essa checagem, para que nada passe, e conferir se tudo que o analista de SEO lá no planejamento pediu foi atendido. Claro, é uma obrigação do redator, mas o revisor atua como uma dupla checagem. E aí, quando necessário, eu também entro, faço a conferência. Se o cliente pede um ajuste, esse ajuste sempre passa por mim. Eu sempre quero ter certeza de que o redator atendeu ao que o cliente pediu. Não é adequado a gente mandar um ajuste que o cliente pediu e não ter feito esse ajuste, ter feito outra coisa, né? Isso irrita, isso é pouco profissional. Então, todos esses ajustes passam por mim, eu faço uma verificação e garanto que a gente está atendendo ali ao que foi pedido. Então, a qualidade é bem importante aqui na consultoria, a gente se preocupa muito com isso, e tanto com a revisão quanto com treinamentos para os nossos redatores. Então, eu levo treinamentos, eu falo, eu corrijo, né? Às vezes dou dicas também de coisas que eles e elas vão aprendendo ali com o tempo, para que também possam caminhar com mais confiança e acreditar ali no trabalho que estão realizando. Sim. E um termo aí que acho que é legal a gente comentar, que eu aprendi depois aí que a gente abriu esse setor aí de revisão e tudo mais. Explica pra galera o que é o tal do copy desk. Que de Ah, vez tá. em quando vocês colocam a mão ali no textinho ali que o redator escreveu e fazem uma mágica ali. Explica pro pessoal esse item, porque depois que eu descobri que tem um nome técnico pra isso, achei fantástico. Quando a gente fala de revisão, Daniel, e aí, né, pensando aqui bem na parte teórica da revisão de texto como área de atuação, né, geralmente você sempre tem que entender qual é o serviço que você está fazendo. Algumas revisões, elas vão ser extremamente pontuais, né, ou seja, eu vou pontuar ali o que eu quero mudar, às vezes eu não posso nem mudar, dependendo do meu cliente, isso principalmente para editoras, por exemplo, né, se você está revisando um livro, você não vai ali, pelo amor de Deus, mexer no texto do autor, né? O autor trata o texto como uma coisa, um filho. Então a gente não pode, Deus me livre, mexer naquele texto. Então você pontua o que você acha adequado, o que você quer mudar, até uma correção mesmo gramatical ou ortográfica. Aqui na consultoria, e acho que na revisão de conteúdo no geral, né, pensando na minha experiência aí sobre isso, o copydesk, ele funciona por quê? O copydesk é quando a gente tem a liberdade de interferir mais no texto. Então, às vezes, eu pego um conteúdo como revisora e eu vejo que o redator não deixou aquilo muito claro, né? Ele falou muito e não falou nada. Então, assim, é muito comum quando a gente está escrevendo, e aí todo mundo que trabalha com produção de conteúdo ou com escrita de uma forma geral vai entender o que eu vou falar, você ficar com o olho viciado. Você está escrevendo e aquilo para você está fazendo muito sentido. Muito sentido. Aí quando vem um outro olhar, fala, nossa, o que essa pessoa tentou falar aqui? É normal, a gente fica. Você também tem um conhecimento, né? Então é muito importante que outra pessoa leia, porque às vezes ela não tem o conhecimento. E aí ela vai ter certeza de que o texto foi bem escrito. Ah, eu entendi, então tá legal, você explicou muito bem. Então o copydesk é essa atuação mais livre,
né, o revisor ele pode atuar ali de uma forma mais livre na reescrita. Claro que sempre consultando o redator quando é preciso. Às vezes eu até tenho o hábito, até com os analistas, né? Os analistas me consultam. Até hoje de manhã teve um que eu acordei e já tinha umas mensagens aqui me pedindo ajuda. Eu reescrevo, mas sempre pergunto, olha, mostro, né, o trecho e falo, olha, eu reescrevi. Eu consegui manter o que você quis dizer? Tá correto? É isso mesmo, a intenção ali do parágrafo? E aí a gente troca uma ideia sobre aquela parte. É uma liberdade, mas claro que sempre respeitando ali o texto do outro, né? Sim, com certeza. Um outro ponto também que acho legal a gente comentar, que para garantir, né, essa qualidade, conforme a gente vai descobrindo mais coisas do que pode falar e reforçar, e também tem aquelas coisas que a gente não deve falar, a gente vai mapeando, né? A gente tem todo um documento ali interno que a gente vai mapeando esse tipo de coisa. Que mais que a gente acaba mapeando ali do cliente? Eu acho que tem alguma coisa de tom de voz, enfim. Explica pra galera aí esses pontos que a gente tem um documento que a gente vai marcando tudo isso aí. Aqui é um desafio da produção de conteúdo que eu acho que de todo mundo que trabalha com conteúdo para a internet, né? Social media, eu lembro que quando na CD a gente fazia social media, nossa, social media, gente. Porque é uma coisa que o cliente tem muito carinho, né? E aí eles são muito exigentes ali com aquele conteúdo. Acho que todo produtor de conteúdo entende que é o que a gente pode falar, o que a gente não pode falar, que termo usar, que termo não usar. E às vezes os clientes têm umas coisas que são deles. Ah, eu não gosto que você use essa palavra. Eu gosto que você use essa. Só que é um sinônimo. É do cliente. E a gente vai obedecer, né? Ah, o tom de voz. Então, quando o redator entende o tom de voz, registra aquele tom de voz ali, né? Com uma explicação, porque em algum momento outro redator pode precisar escrever por algum motivo, até se a pessoa sai da empresa, enfim. Tudo tem que estar documentado. Então, como o Daniel falou, a gente faz um documento interno que é alimentado diariamente. Então, como eu falei, às vezes o cliente pede um ajuste. E são nesses ajustes que a gente consegue registrar esses feedbacks. Então, o cliente falou, aqui, não usar essa palavra. Isso, às vezes, tecnicamente também. Quando a gente está aprendendo sobre o cliente, às vezes a gente usa um termo técnico para falar daquele nicho, e aí o cliente fala, não, ó, isso aqui a gente não pode usar, porque se a gente falar disso, a gente está falando de outra coisa no meu nicho. Para quem às vezes não está acostumado, não é um problema, mas para o cliente é, e ele, né, o especialista, a gente confia, e é esse momento que a gente vai aprendendo. Então, a gente tem esse documento para registrar. Às vezes também tem diferentes personas, o próprio cliente tem objetivos diferentes com o conteúdo, e aqui a gente volta até na parte que eu falei que o cliente às vezes não entende que o conteúdo ajuda a vender, né? E é nesse ponto. Por que ele ajuda a vender? Porque às vezes eu estou falando com um público, às vezes eu estou falando com outro, quando o cliente tem esses públicos diferentes. Então a gente também tem que registrar isso. A gente tem que ter essas personas ali para o redator consultar e saber com quem ele vai falar. E então a gente faz esse registro, é muito importante. E acho que é um dos desafios do conteúdo, porque, nossa, às vezes o cliente quer que escreva como ele. Isso acontece, né? Mas o meu tom... Aí às vezes eu já perguntei em reunião, né? E qual é, né, uma referência de tom de voz? Às vezes quando o projeto tá muito no começo. Então, o tom de voz é o fulano. E o fulano é o dono da empresa. Então assim, é bem subjetivo e a gente rala muito para conseguir entender e agradar o cliente nesse ponto. Mas acho que é uma dificuldade da produção de conteúdo no geral, né? Conseguir lembrar de tudo que a gente pode, que a gente não pode. E aí, já entrando um pouquinho no assunto que eu sei que a gente vai falar, é aqui que o trabalho humano nunca vai ser substituído, né? A gente já sabe aí da questão das inteligências e o trabalho humano que consegue fazer isso. É o meu redator que sabe o que esse cliente gosta ou não gosta. É o meu redator que sabe o que eu posso falar de tal serviço ou de tal produto. Ou que nesse conteúdo, tal produto do meu cliente tem super a ver. E aí aqui eu vou indicar esse produto do meu cliente. Então é muito importante registro, porque a nossa mente não consegue, né? E na consultoria a gente tem uma política muito legal de documentar as coisas, porque também entendemos que nada poderia ficar só na cabeça de uma pessoa só. Né? Então, quando entra um colaborador, como que eu, Ana, que tenho
nem sei mais o número de clientes que a gente tem, são muitos. Eu não consigo mais saber o que cada cliente quer que fale ou não, né? Então, a redatora ou o redator fica responsável por alimentar esse documento e também entender seu próprio cliente. Claro, quando eu preciso, eu corro lá nessa documentação, consigo olhar e saber, mas é importante por isso. A nossa mente não consegue guardar tudo, e isso é um tipo de coisa que irrita cliente. O cliente falou uma vez, não usar a palavra problema. E eu escrevi problema no meu texto, ele vai reclamar. Ele vai brigar e ele tá certo. Ele já pediu uma vez isso. Então é uma coisa que a gente cobra bastante dos nossos redatores. Atenção aos pedidos do cliente. Sim, com certeza. É até um ponto que você estava falando, eu peguei aqui. Uma outra coisa que eu também vejo aí que às vezes é difícil da gente, não vou chamar convencer o cliente, é que muitas das vezes ele só quer fazer um conteúdo que é fundo de funil, é aquele conteúdo que é para vender. Mas pensando na estratégia de SEO como um todo, muitas das vezes a gente vai precisar, por exemplo, produzir um conteúdo que é mais topo de funil. Aí, para galera que tá assistindo aqui, que vai produzir os seus conteúdos, explica para eles qual que são as nuances, as diferenças de um conteúdo que ele é mais topo de funil e para um que é mais fundo de funil e por que que é tão importante assim a gente ter todos esses tipos de conteúdo no nosso blog, por exemplo. Tá? No começo eu falei, né, que alguns clientes, das dores dos clientes, e que os clientes, às vezes, querem o blog como um catálogo. Aí aqui, traduzindo em termos técnicos, eles querem conteúdos fundo de funil. Eles querem conteúdos que só falem dos produtos ou do serviço e que no final ali ele acha que o leitor vai estar super, né, já apto a comprar o serviço dele ou o produto. E aí a gente tem um problema, como você disse, que é convencê-los de que às vezes, para um exemplo bobo, eu sou uma pessoa que não entendo muito de tecnologias, né? Como tecnologias específicas do computador, do celular. Quando eu vou comprar um celular, antes de decidir qual que eu vou comprar, eu tenho que entender as tecnologias. Eu, Ana, tenho que entrar no Google e eu fico lá. Qual a diferença de 3 câmeras e 2 câmeras num celular? Por que eu vou comprar um celular de 3 câmeras se eu não sei para que serve a terceira? Né? Então, isso é um conteúdo mais lá no topo do funil. É quando eu ainda estou tentando entender primeiro as tecnologias, primeiro o que eu quero, e eu preciso entender o que eu quero no meu celular. Né? Não adianta, se eu vendo o celular, eu fazer um conteúdo falando esse aqui é o meu celular XYZ, o lançamento de 2024. Ele tem isso, 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 isso. Eu, Ana, cheguei naquele conteúdo, eu falar, nossa, eu não sei nada do que é isso. Então, eu vou para um outro momento, eu vou abrir uma outra aba e vou começar a pesquisar. O que é isso? O que é aquilo? O que é Bluetooth? Enfim, vou começar a pesquisar as descrições daquele celular para entender se eu preciso de tudo aquilo. Eu não vou comprar aquele celular sem saber se eu preciso de todas aquelas tecnologias. E um conteúdo topo de funil é isso. É você entrar em assuntos que talvez o seu potencial cliente está tentando entender ainda. Ele está ali descobrindo o que é, para que serve. Ele está pensando se ele precisa disso. A gente precisa convencer que sim, para que ele comece a descer no funil e chegue lá no momento de eu já sei que eu realmente preciso de todas essas tecnologias. Qual é o aparelho de telefone que vai ser o melhor para mim? Vai ser o do cliente? Então a gente tem que fazer o leitor chegar nesse momento, né, o potencial cliente. Não adianta eu já chegar oferecendo para ele o celular se ele nem sabe o que é, para que serve, se ele precisa daquilo, né? E os clientes não entendem. Às vezes eles querem direto lá por fim, não, vamos falar aqui desse serviço. Tá bom, mas calma, antes de falar desse serviço, será que a pessoa que está lendo, ela vai ter que voltar? Quantas vezes a gente precisa voltar em algum assunto, né? A gente está lendo um livro, se for um livro técnico, eu estou lendo alguma coisa e falo, nossa, mas o que é isso? E eu tenho que voltar um passo. Então, é bem importante esses conteúdos mais topo e meio de funil. Muitas vezes tem mais esses conteúdos do que o fundo, dependendo do momento da estratégia, principalmente no começo do projeto. E é importante que o cliente compreenda isso. E aí entra naquele momento de confiança, tanto técnico, né, mostrar para ele que nós somos os especialistas em SEO, então a gente sabe o que a gente está fazendo, e também do conteúdo. Olha, agora a gente não está falando, mas a gente vai falar. Olha, a gente não vai falar especificamente do seu produto ainda,
Mas olha aqui, a gente já vai começar a levar ele ali para um outro conteúdo que vai já falar um pouco mais do seu produto ou do seu serviço. Então, é complicado, não é todo cliente que entende, mas muitas vezes a gente consegue chegar lá. E aí, quando a gente faz conteúdo com o fundo de funil, aí eles ficam mais felizes ainda, né? Porque eles adoram ver os produtos e serviços ali. Isso aí. Maravilha. Mas vamos entrar no assunto polêmico agora. Mas antes de eu entrar aqui no nosso assunto de falar sobre inteligências artificiais para produção de conteúdo, se você que está assistindo até aqui, se você ainda não deixou o like, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana a gente está trazendo aqui um profissional de uma área diferente aqui que atua nesse ambiente digital, para você aprender um pouquinho mais dos bastidores, os desafios, como que a gente faz no dia a dia, igual a gente está batendo esse papo aqui legal com a Ana. Vamos lá, Ana. Um assunto que acho que no último ano, até um pouquinho mais, não se fala de outra coisa. São o tal do chat GPT, que agora tem 1 zilhão de versões de inteligências artificiais com outros nomes que também nos auxiliam na produção de conteúdo. E aí, como é que fica você e a sua equipe, enfim, que são a equipe de redação, né, de produção de conteúdo, como que vocês estão vendo essa, vamos dizer, mudança no mercado, essa inovação que apareceu? Ela é boa, é ruim, ajuda, atrapalha? Queria que você trouxesse a sua visão como especialista na área. O que mudou desde, vamos dizer, o surgimento aí do chat GPT? Como você falou, no último 2023, né, eu me senti bombardeada por esse assunto, né? A todo momento que a gente entrava ali em alguma rede social, alguma página de marketing, principalmente, era o tempo todo esse assunto. E a gente foi muito pressionado a dominar ali, a entender, porque era uma mudança. Na verdade, é uma mudança geral. Eu acho que para o marketing acabou bombando tanto por estarmos no digital, mas em várias áreas, em várias profissões, a inteligência artificial chegou para ficar, né? E como qualquer avanço tecnológico, a gente não pode nem minimamente considerar. A gente tem que considerar no primeiro momento, estudar, entender e ver se aquilo faz sentido, porque só negar não é o caminho, né? A gente, se voltarmos um pouco aí na história, podemos pensar em várias profissões que sumiram, não porque chegou a tecnologia. Não, porque eles não buscaram se adaptar, né? Então a gente tem que se adaptar. Falando especificamente, né, da inteligência para conteúdo. No começo, eu sempre fui bem aberta com isso, então para mim não foi, nossa, vão acabar com o nosso trabalho, vão substituir os redatores, vai acabar conteúdo, né? Vai acabar tudo, vão só jogar ali, o próprio analista vai voltar a jogar na inteligência artificial, vai fazer o conteúdo e acabou o meu trabalho. Não pensei isso em nenhum momento, porque a gente sabe que o bom trabalho tem que passar por um ser humano, então eu não tive esse desespero. Muitas pessoas tiveram, até a minha equipe em alguns momentos ficaram preocupadas, mas a gente, na consultoria, a gente teve o cuidado, né, de sempre conversar, fazer treinamento, explicar as mudanças, mas que isso não afetaria o nosso setor como setor, né, não deixaria de existir. E aí estudando, fui estudar, fui ler o que estavam falando, o que não estavam falando, os prós, os contras. E até hoje, né, muito debate, agora principalmente porque começaram a surgir as inteligências específicas. Então, a gente tem uma inteligência para ajudar os analistas de SEO, a gente tem uma inteligência para ajudar no planejamento, a gente tem uma inteligência para ajudar na produção de blog post. Então, começaram a dividir também essas inteligências, e isso foi muito bom, na minha opinião, porque a gente tem pontos específicos atendidos por essas inteligências. Então, já respondendo uma pergunta que imagino que as pessoas estão pensando. Aqui na consultoria, a gente super incentiva o uso de inteligência artificial. Claro que muito treinamento, muita orientação, muito acompanhamento, né? A inteligência artificial, Daniel, como qualquer coisa, ela tecnológica, né? Ela tem que ser usada com inteligência, até, né? Falando inteligência artificial, com inteligência. Tem gente que hoje, em 2024, ainda pergunta: nossa, mas será que a internet é uma coisa boa? Gente, a internet é uma coisa maravilhosa. Estou batendo um papo com o Daniel aqui, que está distante de mim. A gente trabalha remotamente, né? Por meio da internet. A internet trouxe muita evolução para a sociedade. O que é ruim? É a internet ou é o uso dela por algumas pessoas? É o uso por algumas pessoas que, né, se aproveitam dessa tecnologia
para algumas coisas não tão legais. Então, a inteligência artificial na nossa profissão é a mesma coisa. Vai ter cliente que vai olhar para mim, que já aconteceu, e vai falar: não, mas para fazer esse conteúdo eu faço na inteligência artificial. Se ele acha que ele vai fazer isso, tudo bem, né? Mas ele não pode esquecer que tem que ter um planejamento para esse conteúdo, tem que ter uma pessoa verificando se não está escrito abobrinha, porque a gente sabe que a inteligência artificial erra, né? Fazer uma revisão, como a gente já comentou do processo de revisão, que aí, então, com a inteligência artificial é uma coisa super importante. A gente tem que revisar ali, às vezes até trechos repetidos, acontece. E o toque humano. A gente, se voltarmos aí nas diretrizes do Google, né, sobre produção de conteúdo, não tem como, até as últimas atualizações, Daniel pode falar melhor, tem vídeo no canal aí sobre as últimas atualizações, reforçando a importância do conteúdo de qualidade, justamente, né, pelo uso da inteligência artificial, e o toque humano que vai garantir essa qualidade, que vai garantir a autoridade, que vai garantir a personalização do conteúdo, cada vez mais o conteúdo tem que ser personalizado, né? Então, sim, eu tenho que falar, trazer a voz de alguma autoridade sobre aquele assunto, se é um assunto técnico. Se eu estou lendo sobre SEO, poxa, eu vou querer ver uma citação do Daniel ali no meio do conteúdo, né? Porque eu sei que ele é uma autoridade no assunto. Se eu estou falando de algum produto, eu vou querer talvez ter uma experiência, um relato da experiência de alguém que já comprou aquele produto. E isso são coisas que a inteligência não consegue fazer, somente o humano. Então, eu acho que com inteligência, com discernimento, a inteligência artificial está aí para ser usada, gente. Não para agilizar, e aí entrando um pouco na parte de processos da consultoria, né? A inteligência artificial virou uma chave para a gente na produção de conteúdo. A gente conseguiu encontrar um parceiro legal, né? Uma inteligência que fosse voltada para SEO, que pudesse ser uma ferramenta, porque a inteligência é ferramenta, ela não substitui o redator, para os nossos redatores, e isso conseguiu otimizar a nossa produção de conteúdo. Hoje na CD a gente produz aí mais de 300 conteúdos por mês. É muita coisa, né? Então, ter a inteligência para fazer algumas etapas, e não é escrever, às vezes, o conteúdo, é desbloquear, às vezes, um momento que você está sem criatividade. Poxa, eu estou escrevendo essa frase aqui, meu Deus, essa frase está horrível, eu já reescrevi 3 vezes e não consigo. Joga na inteligência, gente. Ela, às vezes, te ajuda, assim, em 1 segundo. E ela não fez seu trabalho, ela só aperfeiçoou, né? Ou então, eu preciso de A gente tem um recurso na inteligência que a gente usa, muito legal, que é subir um PDF, ela lê, e os redatores podem ir fazendo perguntas. Então, isso é muito, muito interessante, porque eles conseguem ir extraindo ali, como se estivesse entrevistando uma pessoa, né? Então, eles jogam um PDF sobre algum assunto, que às vezes os clientes mandam PDFs de 200 páginas, a gente manda na inteligência e consegue filtrar ali pelo assunto, para não perder tempo, às vezes, lendo o PDF todo e o assunto que a gente precisa tá só na página 100, né? Então, nessa rotina, eu acho que ajuda muito, eu acho que o profissional tem que estar muito consciente do que ele está fazendo, e o cliente tem que entender que a inteligência é ótima, mas ela não vai substituir o redator, e não adianta ele achar que ele consegue fazer na inteligência artificial. Sim. Ele faz, mas ele não faz com qualidade. Exato. Teve até algum. Quando começou a bombar, né? ChatGPT e outras inteligências, teve muitas pessoas que, vou desligar o meu redator aqui e vou ficar só com a inteligência artificial. E aí, né, chegando agora, março de 2024, quem tava, vamos dizer, rodando no piloto automático, publicando conteúdo sem nenhum tipo de revisão, sem nenhum tipo de critério de qualidade, simplesmente copiava e colava o conteúdo que a inteligência artificial produzia, sofreu aí os impactos, porque o Google ele veio aos poucos ajustando, mas ele soltou uma grande atualização em março, que fez com que aqueles conteúdos, vamos chamar assim, de baixa qualidade, né, que estavam ali no piloto automático, eles perdessem posicionamento para que aqueles conteúdos que têm todo esse processo de qualidade, etc., mesmo que em parceria de humanos e inteligência artificial, eles tivessem um melhor posicionamento, porque eu sempre trago um exemplo meu, da minha área. Se eu pedir agora pro ChatGPT criar um texto sobre SEO, ele vai saber escrever um conteúdo ok de SEO. Só que a partir do momento que eu pego esse texto que ele produziu em segundos para mim, só que eu pego e adiciono as minhas experiências de vida, os cases que eu produzi durante a minha carreira,
exemplos que são mais condizentes com a consultoria digital, porque a gente tem um jeito de trabalhar, etc. Pronto, eu transformei um texto que, a priori, veio da inteligência artificial, mas eu enriqueci ele com a minha experiência de vida, a minha bagagem, que inclusive isso é um dos fatores de ranqueamento lá do Google, que você traga a sua expertise, a sua experiência, traga autoridade para o conteúdo, é o tal do EEAT que a gente fala, né? Você vai trazer tudo Exatamente. isso para o conteúdo, vai enriquecê-lo, fazendo com que ele tenha muito mais chances de ter um bom posicionamento e, consequentemente, agregar valor para aquela pessoa que está lendo aquela informação. Porque se for assim, né, trazendo para o mundo real, o mundo prático dos negócios, se você tem acesso a essa ferramenta, saiba que o seu concorrente também tem. E o nível do conteúdo provavelmente vai ser o mesmo. Não importa, mas eu sei fazer um script um pouco melhor. Seu concorrente também vai saber daqui a pouco como fazer um script melhor ainda do que você. E isso não necessariamente vai garantir qualidade. Porque, que nem a Ana comentou, podem ter erros. Já vi vários erros até meio que grotescos da inteligência artificial, porque ela aprendeu do lugar errado, né? Pegou a fonte equivocada e ela reproduz isso na hora que a gente pede ali um texto e tudo mais. Então, é um assunto que precisa ser mais debatido, ser mais explorado, porque não dá para rodar só no piloto automático. O Google já viu isso, mudou o seu algoritmo. A gente já tinha percebido isso há muito tempo, por isso que a gente, antes de adotar as ferramentas, né, de inteligência artificial, a gente pensou como que isso viria para ajudar. A gente traçou um caminho, né? A gente viu que nem a Ana Sim. falou, é uma ferramenta para agilizar o processo, mas não é para substituir o humano e ser o processo. É bem diferente. Ser a ferramenta e ser o processo são coisas totalmente distintas. Aí não sei, Ana, se eu falei tudo aí da inteligência artificial, você quer complementar alguma coisa a mais? Eu acho que você finalizou bem, aí é sempre importante a gente ressaltar, igual você falou, as pessoas que demitiram, né? A gente em nenhum momento pensou nisso, nunca. Estudamos muito antes de decidir também adotar. E até hoje, né, a gente faz, até essa semana eu tenho um treinamento com a equipe sobre isso, a gente ainda está em constante atualização sobre esse tema polêmico, né, que ainda é um tema polêmico. E um ponto que você falou que eu achei interessante é a inteligência ela aprende com o que está na internet. Igual você falou, o concorrente ele também tem acesso ao chat e outras inteligências. Daqui a um tempo, essa inteligência ela vai aprender com o que está sendo produzido hoje. Se todo mundo produzir mais do mesmo, a gente vai ter mais do mesmo. Né? A própria inteligência, o serviço da inteligência artificial também vai ficar ruim. Porque a gente produz coisas ruins, coloca na internet e ela aprende ali. Então, daqui a um tempo, o que era muito bom também vai ficar ruim. Então, é importante a gente sempre considerar ali o trabalho dos nossos redatores, dos nossos revisores nesse processo. Sim, é até aqui, né? É enxergar essa virada de chave, essa mudança no jogo, como uma oportunidade de se diferenciar. Enquanto vai ter uma galera produzindo mais do mesmo, você vai ali produzindo um conteúdo de extrema qualidade, com um nível superior, é aí que você se destaca, você vai ter mais visibilidade nos buscadores e tem também a percepção do público. Eles vão ler o seu conteúdo e falar, nossa, a qualidade aqui é 1000 vezes melhor do que aquele outro que, no nosso caso, quem sabe que provavelmente está usando pura e simplesmente a inteligência artificial. Maravilha. Então, galera, podem usar, mas saibam usar, que nem a Ana falou, com inteligência. E você falou aí, Ana, sobre o treinamento, né, da equipe que você vai dar e tudo mais. Que tipo de treinamentos você costuma passar para a equipe, assim, né? Que você falou, já falamos de inteligência artificial, etc. Mas que tipo de orientações você, como líder, você traz aí para a equipe? Técnicas, né? A gente, igual atualizações do Google, principalmente agora do último ano para cá, que foram bem voltadas para conteúdo. Então, tudo que eu vejo ali que é importante, igual essa questão, vamos colocar mais autoridade, a gente faz treinamentos para debater sobre esses assuntos, para reforçar coisas, porque a gente sabe todo profissional com o tempo vai esquecendo, vai deixando de fazer isso, vai deixando de fazer aquilo. Então, treinamentos para garantir a qualidade também, né? A gente gosta de entregar os conteúdos na CD com um padrão, então sempre reforçando o padrão, reforçando processos, é muito importante. A gente nem falou aqui, né, mas só comentando um deles, a gente cuida com plágio, que são coisas importantes também ali para o Google, que a inteligência artificial
pode também pecar nesse ponto, então temos que ficar atentos com plágio nessa era aí muito da inteligência. E treinamentos, deu uma perdida aqui. Os treinamentos. E também de performance, né? Como líder, eu tenho que orientá-los, evoluir o profissional também. Então, você tem alguém que, às vezes, é um redator, entrou na CD como um redator. Ele nunca trabalhou com redação para SEO. Então, eu tenho que desenvolver aquela habilidade nele, né? Mostrar, ensinar sobre SEO, o que a gente precisa saber, claro, não seremos analistas de SEO, mas ensinar o que precisa, né? Orientar, enfim. São treinamentos temáticos, às vezes, e às vezes mais de reforço, de performance, que é bem importante também, coisas internas da equipe. Uhum. Semanalmente a gente já tem uma reunião, né, no setor, que assim, eu assisti o vídeo da Silviane, ela também falou desse momento, é um processo da consultoria, a gente se reúne semanalmente com o time para falar de várias coisas, e geralmente é uma reunião que os líderes aproveitam para fazer esses treinamentos, reforçar alguns pontos. Fantástico. Até um ponto que você comentou, né, sobre treinar a equipe, melhorar a performance. Às vezes a pessoa chegou e nunca produziu conteúdo para a internet. Qualquer pessoa que hoje gosta de produzir conteúdo, vamos colocar, sei lá, para um livro, alguma coisa mais offline, ela consegue transitar facilmente para produzir conteúdo para a internet, ou ela precisa se atentar a alguns pontos? O que você imagina aí que é pertinente para quem quer fazer essa transição? Olha, eu acho que como especialista de conteúdo, a primeira coisa que eu sempre penso a pessoa ela tem que escrever bem, tá? E por que eu falo isso? Porque tem gente também que acha que ser redator não, todo mundo aprende a escrever na escola, eu vou conseguir ali ser redator. Não, gente, as pessoas têm habilidades diferentes. Escrever é uma habilidade, revisar é outra habilidade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa, né, do conteúdo, mas eu sou muito mais, eu sou revisor, eu sou da revisão, né? Então, tem pessoas com habilidades diferentes. Se você escreve bem, só que você escreve para outra área, é claro que você pode, né, migrar, vir para o conteúdo de SEO, social media, enfim, para o conteúdo de internet no geral, mas você tem que desenvolver essas habilidades. Como eu comentei, eu era uma profissional da língua, fiz letras, sempre escrevi muito, mas quando eu cheguei, por exemplo, para revisar conteúdo para SEO, eu falei, nesse conteúdo eu acho que eu não preciso botar esse C aqui nessa colocação pronominal, porque, nossa, o cliente é super informal. Então, são coisas que a gente tem que aprender, que na internet é diferente. Quando eu entrei na CD, eu fiz um curso chamado de revisão para social media. Nossa, aquele curso fez assim com a minha cabeça. Porque, como revisora, eu queria botar acento, vírgula, enfim, em tudo, enfim, era meu isso. Só que quando a gente está na internet, às vezes o visual importa, né? O tom importa. A gente tem que considerar tudo isso. Igual eu falei uma vez, tem cliente que chega querendo botar um TCC no blog. Não é isso. Então, o produtor de conteúdo ele tem que entender para quem ele está escrevendo, com quem ele está falando. Ele tem que dominar o meio que esse conteúdo circula, porque ser produtor de conteúdo para Instagram, LinkedIn é uma coisa, para SEO é outra, pensando ali em blog, em site. Até no SEO, né, a gente faz muitas atualizações nas páginas dos clientes. O redator tem que saber muito bem o que ele está fazendo ali. Você está mexendo na estrutura do site do seu cliente, né? E, enfim, produzir conteúdos para inbound são coisas diferentes. Então, não adianta ser bom escritor. Você tem também que dominar o marketing. E aí que entra o estudo. Foi aí que eu entrei muito no seu canal, estudei muito, para que a gente consiga alinhar essa escrita, esse conteúdo com o objetivo. Isso aí. É porque tem algumas pessoas que chegam assim, pensando no conteúdo para SEO. Acha que, né, quanto maior, melhor. Isso é um mito total. Não necessariamente um conteúdo maior é melhor. Você pode encher linguiça pra caramba e continuar não tendo um bom posicionamento, porque não é o tamanho que vai garantir uma boa performance, e sim a qualidade do que está ali exposto, que vai posicionar melhor ou não, porque o algoritmo ele busca sanar a intenção de busca do usuário, não entregar o texto que é maior, que é mais longo, mais extenso, enfim. Mas é isso, fantástico. Então, saibam aí que a equipe da consultoria digital está sempre se renovando, sempre se atualizando aí para prover o melhor, usar as tecnologias em nosso favor, favor dos nossos clientes. Então, bem legal saber de tudo isso aí dos bastidores.
Mas vamos lá, Ana, indo para os nossos finalmente aqui do nosso bate-papo aqui, eu tenho trazido uma frase aqui para o nosso CDcast que conhecimento sem ação não gera transformação. Então, como que você pode, sei lá, trazer uma dica prática para quem está aqui escutando o nosso papo, para que ela possa aplicar hoje? Não é aquele negócio, daqui um ano, depois que eu fizer uma pós-graduação, eu vou aplicar. Não, é hoje. Uma dica prática para que a pessoa ela possa sair aqui desse episódio e já melhorar 1% ali o processo de produção, enfim, alguma coisa relacionada a tudo isso que a gente falou. Que dica seria essa? Eu acho que entender qual é o objetivo do seu conteúdo. Eu vejo muita produção de conteúdo que a pessoa, não, eu vou falar sobre isso. Mas por que você está falando sobre isso? Não, porque no Instagram tá bombando falar disso. Mas peraí, você não está fazendo um conteúdo para SEO? Está fazendo sentido com a estratégia? Em alguns momentos faz, a gente anda ali junto com as outras áreas. Mas muitas vezes não. E aí a gente só produz. Só vai produzindo, produz conteúdo. E o objetivo não é atingido. Então, para que você quer produzir o conteúdo? Pensa nisso claro, conte com uma equipe ou com uma pessoa que seja dedicada a isso. Porque eu acho que o conteúdo, né, já falamos várias vezes aqui na conversa de hoje, conteúdo ainda é aquela parte que as pessoas falam, mas vou botar a fulana ali para escrever e tá tudo bem, ela escreve ali, a gente publica no blog e vai dar tudo certo. Não, gente, o conteúdo é uma parte séria, é uma parte importante, a gente precisa ter especialistas em escrita, no nicho, enfim, para que esse conteúdo tenha um objetivo e também tenha qualidade. Então, acho que seria isso. Pensa no objetivo da sua produção de conteúdo. Não faça produção de conteúdo por fazer. Pensa no objetivo e, claro, conte ali com um profissional para fazer esse trabalho, porque às vezes a sua secretária ou a sua assistente ali não é a pessoa adequada para fazer a sua produção de conteúdo. Sim, é aquilo, né? Quando alguém vai fazer, sei lá, uma cirurgia, ela não vai fazer com qualquer um. É a mesma coisa o conteúdo. Tem profissionais para cada uma das suas áreas, conteúdo não é diferente. Tem as suas especializações, as pessoas que trabalham com isso todo santo dia, estão se atualizando, se especializando, elas são as melhores pessoas para produzir um conteúdo de qualidade, que vai gerar resultado, que vai atingir o objetivo que aquele conteúdo tem dentro da estrutura do nosso site. Fantástico. Ana, obrigado aí pelo papo. Foi muito legal, enriquecedor. Acho que a galera gostou bastante. Inclusive, deixem um comentário aqui abaixo o que vocês acharam desse papo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, querem que a Ana volte aqui para a gente esclarecer sobre algum tópico específico que a gente não abordou nessa conversa aqui, que com certeza a Ana volta aqui e a gente grava um segundo episódio falando sobre conteúdo para internet. E você que assistiu até aqui e ainda não deixou seu joinha, esse é o momento. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana você vai receber aí a notificação de que tem um papo novo aqui no CDcast com mais um profissional da área do digital, trazendo muito conhecimento para enriquecer o seu dia a dia. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo ou numa próxima aula aqui no nosso canal. Até lá!